Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Bidão e todas as terças-feiras nós estamos aqui falando sobre como multiplicar os resultados da sua empresa, acelerar os seus resultados a partir do ativo mais importante que você tem, que são as pessoas. Tá bom? Pessoal, como de praxe, eu tô sempre aqui, ó, junto com vocês, né? Mas também convidando as pessoas para participar. Então, às vezes vocês estão aqui, ó, me olhando, falando, mas eu tô olhando para baixo. É porque eu peguei meu aviãozinho aqui, tô chamando mais gente para ver a live, né? Graças a Deus tenho tido alguns feedbacks muito legais, assim, de gente falando, sabe? Que transforma a vida, que realmente tem ajudado, né, essas pessoas. Graças a Deus, a função desse trabalho é essa, né? De ajudar as pessoas a ter transformações reais, tá bom? Então não fica aí muito, né? Que é isso? Pra onde ela tá olhando? Pois é, tô olhando aqui pro meu aviãozinho, tá bom? Gente, o que acontece? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é governo. Não é governo político, não. É você governar a sua empresa e deixar de ser escravo dela. Tá joia? Gosto muito dessa relação de poder, de governo sobre as coisas. Eu creio que isso faz parte do nosso trabalho. E eu e você, enquanto líderes e gestores dos nossos negócios, nós temos que exercer essa função com excelência. Sermos exímios governadores dos nossos negócios, tá bom? Seja da sua empresa, seja de uma ONG, seja de um projeto, seja sobre qualquer coisa sobre a qual você exerça alguma liderança, é importante você exercer governo. Então, vou falar para vocês sobre governar a sua empresa e deixar de ser escravo dela. Se fizer sentido para você, compartilhe essa live aí com pessoas que possam fazer sentido também. E a gente vai começar, meus queridos. Bem-vinda, Dailton, Lívia, o pessoal do Me Põe na História. Sejam bem-vindos, a gente vai falar aqui sobre governo, vai entrar a parte de liderança também, tá bom? Gente, vamos lá. Governe a sua empresa e deixe de ser escravo dela. Vamos começar a falar de escravo? Quem que é o escravo? Pega a figura do escravo, que a gente aprendeu na história, né? Tem a história do mundo aí, as pessoas que exerceram função de escravo, ou ainda tem escravos aí pela humanidade. O que é o escravo? É aquela pessoa que trabalha muito e ganha o mínimo para sobreviver, ou às vezes está aquém, tá abaixo da linha da sobrevivência. Então rala, não é? É aquele que tem um capataz em cima dele ralando, e ele não ganha o equivalente a que ele trabalha, aos resultados que ele gera, aos esforços depreendidos. Não ganha. Esse é o escravo. Será que você não é escravo da sua empresa nesse sentido? Tá ralando, trabalhando, pegando pesado, fazendo um monte e ganhando uma titica, uma titiquinha? Ainda é aquela pessoa que não tem reconhecimento sobre o trabalho, né? Então, os clientes, você tá lá fazendo várias entregas e o povo ainda tá reclamando, tá pouco, você precisa entregar mais, né? Tá os sócios lá pegando no seu pé porque você precisa entregar mais. Os seus colaboradores não têm percepção de valor a respeito do seu trabalho. Essa pessoa ela acaba se tornando escrava também. E ainda tem isso. Se a pessoa é uma escrava, ela tem um senhor. Ela tem um capataz que manda nela. Quem manda no escravo é o senhor. É uma pessoa que não é ela que manda nela mesma. Ela não manda nas vontades. Ela fala assim, eu tô muito cansado, preciso descansar. Fiquei doente, preciso repousar. Eu quero fazer alguma coisa. Não tem. Não tem essa liberdade de decisão. É uma pessoa que quem manda nela é o senhor, é o capataz dela. E quem pode ser esse senhor? Será que o senhor não é o dinheiro? Aquela pessoa que trabalha, mas sempre precisa de mais dinheiro e trabalha pelo dinheiro. E você fala assim, não, vamos descansar, vamos desfrutar com a família. Não, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer mais dinheiro e não sei o que é o dinheiro. Pode ser muitas vezes a própria empresa. Você fala assim, mano, dá um tempo, né? Você precisa de um repouso, você precisa desfrutar um pouquinho. Não, porque a empresa precisa de mim, porque se eu não tiver na empresa ela não funciona, porque tudo depende de mim. E a empresa manda na vida da pessoa. Manda nos horários dela, manda em como ela vai lidar com a família, se ela vai lidar com a família, manda se ela vai marcar horário consulta médica, se ela vai fazer alguma atividade física. Quem manda nela não é ela, é a empresa dela. Ou o dinheiro, ou pode ser o sócio, né? Não, porque senão meu sócio vai achar ruim, porque o meu sócio isso, porque o meu sócio aquilo. Pode ser os clientes. Os clientes, se não forem atendidos por você, você não tem empresa.
Quem manda em você são seus clientes, entendeu? É crise, é política, é qualquer desculpa que você arruma para permanecer escravo e falar assim, eu não posso fazer determinada coisa, por quê? E esse porquê vem ali o seu senhor. Aquele que, na verdade dos fatos, é quem manda em você. Não é você que domina sobre a sua própria vida, não é você o senhor ou a senhora da sua própria vida, mas são esses elementos fora de você. É aquilo do qual você tem medo, que se você ficar sem, se ficar sem aquela empresa, se ficar sem aquele dinheiro, se ficar sem aquele cliente, se ficar sem aquele colaborador, se ficar sem aquele sócio, o mundo acabou. Não existe mais você, quem manda em você é aquilo. Esse pode ser um caso de escravidão, né? É quando você enxerga o seu senhor como maior do que você sente medo ou uma relação de dependência daquilo ou daquela pessoa. Então você não tem liberdade. Você não tem liberdade de ir e vir. Você não tem liberdade de escolhas. É como se você se tivesse preso, algemado àquela situação ou àquela pessoa. Entende? É uma vida de muitos e muitos esforços com poucos resultados, né? Com infelicidade, sempre muito peso, é uma vida carregada em uma prisão. Terça-feira de manhã a gente está falando sobre isso. E eu tenho certeza que muitos, muitos mesmos vivem essa situação de prisão, de escravidão, de escravidão. E não tem como você ser plenamente feliz e satisfeito e realizar grandes coisas sendo escravo. Escravo não realiza grandes coisas. Entende? Eu tô trazendo aqui para você o que eu quero que você governe a sua empresa. Eu quero que você governe a sua vida. Eu quero que você realize grandes coisas. Eu quero que esse projeto que você aí, né, desenvolveu, tá se esforçando, eu quero que ele rompa, que você vença, que você tenha uma vida plena, que impacte muitas vidas, que sirva muitas pessoas, que ajude muitas pessoas. Mas você não vai conseguir isso sendo um escravo ou uma escrava. Você só consegue isso sendo governador, aquele que está acima dessas situações. Então, hoje a gente vai falar sobre você governar a sua empresa e deixar de ser escravo dela. Eu queria que você colocasse aí se você, de alguma forma, se vê hoje como escravo, preso ou presa em alguma situação que você fala assim, cara, eu não sei como sair. Né? Seja falta de dinheiro, seja colaboradores dos quais você se sente dependente, ou sócios, né? Ou os clientes que pedem muito de você, a operação ela demanda muito de você, se você se sente escravo de alguma forma hoje na sua empresa, tá bom? Compartilha aí com a gente, vamos trabalhar em cima desses pontos, tá joia? Enquanto vocês vão escrevendo aí também, vamos lá. O que é governo? O contrário da escravidão a gente vai chamar de governo aqui. Quando você governa, pode pegar um governador político, politicamente falando, mas uma pessoa que governa pressupõe que é uma pessoa que é responsável pela tomada de decisões e direcionamento daquela estrutura, daquela área, daquele território sobre o qual ele tem domínio. Então, quem é o governador ou a governadora, quem exerce governo, é aquela pessoa que toma decisões. Olha, a partir de hoje a gente vai fazer dessa forma. E ele tem domínio sobre aquele território. Não é a pessoa que fica tendo uma tomada de decisão de toda hora alguém em cima dele. Nós tomamos a decisão, nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos, tá tudo aqui dentro da gente. E esse território nós temos domínio. E mais do que isso, se torna um espelho, uma referência para muitos. Entende? É uma pessoa que se torna um líder para muitas pessoas. Pega um estado, pega um país, né? Pega um continente, pega grandes estruturas, grandes organizações. Você tem ali um líder principal, para o qual muitas pessoas ficam olhando e falando assim, para onde é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Qual a decisão que você vai tomar que vai impactar todas as nossas vidas? Nós que estamos aqui sob a sua liderança. Então, quando eu e você somos governadores da nossa empresa, nós somos essa pessoa que serve de espelho, de referência, a pessoa que é responsável pela tomada de decisão, que vai influenciar todas as vidas das pessoas que estão ali, consequentemente as famílias delas. Porque se a gente começa, um exemplo simples, decidimos mudar o horário de funcionamento da nossa operação. Muda a estrutura para muita gente. Se as pessoas trabalhavam à tarde e começam a trabalhar de manhã, isso vai impactar a escola das crianças, vai impactar os outros afazeres que elas têm, não somente dentro da atividade produtiva, mas também vai influenciar a vida pessoal delas.
Vai afetar a saúde delas, de alguma forma. Se ela estava habituada a acordar em determinado horário, é tipo horário de verão. Uma horinha a mais, uma horinha a menos já faz uma diferença grande. Se a pessoa está sempre acostumada a trabalhar à tarde, tem que começar a trabalhar cedo, afeta também. Se ela estudava em determinado horário, ela vai ter que mudar o horário de estudo dela, e assim por diante. Então, quando a gente exerce governo, a gente exerce domínio, a gente impacta a vida das pessoas nas atividades produtivas delas e além das atividades produtivas, mas também na vida pessoal delas. Famílias são impactadas, entende? Mais ainda, aquelas decisões que nós tomamos impacta também a direção do nosso negócio, para onde ele vai, como nós vamos servir os nossos clientes, se isso vai ser melhor ou pior e como vai impactar na sociedade. Imagina, você pode ser o precursor, o líder, aquela pessoa que toma a iniciativa de afetar várias áreas da sociedade. Você é o Steve Jobs. Você impactou o mundo, a forma como o mundo funciona e se relaciona com a tecnologia. Entende? Essa pessoa é bem diferente do escravo. Compreende? E mais do que isso, muitas vezes a gente tem uma visão, né? Até recomendo que se você assista a novela, para de assistir esse negócio, né? É criado um imaginário coletivo de como são as relações de poder, de como as coisas funcionam, né? As pessoas colocam o poder como se fosse uma cadeira que você sentasse e a partir de agora eu mando e todo mundo obedece. De forma alguma. De forma alguma, né? Já diria o tio do Homem-Aranha, com grande poder vem grandes responsabilidades, né? Então, quando a gente exerce governo, as nossas decisões por impactarem tantas vidas que vão além das nossas, a gente tem uma responsabilidade gigantesca sobre os nossos ombros. E só uma pessoa grande e forte pode carregar tantas responsabilidades sobre si. Tá bom? Então não é um papel para criança, não é um papel para amadores. É um papel para gente madura e profissional que tem vontade de crescer e aprender cada vez mais. E sabe o que é interessante sobre essa posição? A gente tem liberdade, vamos supor que você é governador de determinado estado. Você não precisa estar presente no estado para fazer uma tomada de decisão e aquilo ser cumprido, e aquilo ser posto em prática. Do mesmo jeito, quem exerce governo sobre a sua empresa não precisa estar presente presencialmente em cada uma das estruturas da operação para que aquilo seja cumprido. Você pode tomar decisões à distância e aquilo ser executado e a coisa funcionar. Você entende que você tem liberdade geográfica, ou seja, você não precisa estar presente 100% do tempo em todos os lugares dentro da sua empresa. Você pode estar, e também você tem liberdade de tempo. Você não precisa estar ali no momento da execução. Você não precisa estar ali no momento de, sabe, que o seu funcionário vai servir o cliente para que seja servido do jeitinho que você mandou. Porque quem exerce governo dá uma ordem e ela é cumprida. E ela é cumprida. E você tem liberdade geográfica, ou seja, de espaço, você não precisa estar ali, e liberdade de tempo, você não precisa estar ali também no momento que a coisa está sendo executada. Entende? Esse é o verdadeiro governador. Esse é a pessoa que realmente exerce governo sobre a sua empresa. Camila, e como é que a gente consegue esses resultados? Como é que a gente consegue fazer isso? Gente, primeira coisa, mas primeiríssima, não tem como você exercer domínio sobre território nenhum, sobre empresa nenhuma, sobre nada na sua vida, se a primeira pessoa quem você não exercer governo e domínio seja você mesmo. Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo e eu posso te provar. Existe um provérbio que eu acho muito interessante que ele fala o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não tem domínio sobre as próprias emoções, sobre os próprios pensamentos, sobre os próprios comportamentos, uma pessoa que não tem autogoverno. Vamos supor que seja uma pessoa que tem um gatilho que, se você falar de determinada forma com ela, ela tem um rompante de ira. É muito fácil uma pessoa dessa, em um momento de negociação que você quer que essa pessoa perca, você acione o gatilho dela. E ela tem um rompante de ira, tome más decisões, se comporte de forma inadequada e perca a negociação. Basta você fazer isso, a pessoa ela desanda. Ela é uma pessoa que tem os muros da cidade dela derrubados, ela não tem autodefesa, ela não sabe se dominar. É muito fácil tirar ela do prumo. Entende?
Você pode fazer isso com negociações, seja você estando numa negociação adversária, por exemplo, né, de compra e venda, como cliente, como fornecedor, como sócio, como colaborador. É muito fácil. Quando você não tem domínio sobre as suas próprias emoções, vai chegar uma situação que você vai sentir medo, e você não dá conta de lidar com aquilo, você vai perder. Você é uma pessoa indefesa. Você é uma pessoa fácil de ser atacada. Você é uma pessoa fácil de ser derrubada. Entende? Então, a primeira pessoa que você deve dominar é a si mesmo. É deixar de ser escravo dos próprios bloqueios e das próprias emoções. Sabe? Tem um outro provérbio que fala o seguinte: se você encontrar mel o suficiente, se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e vomite. Já viu? No dito popular quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. A pessoa que não tem domínio próprio. É a pessoa que, por exemplo, nunca teve um grande contrato. Tá ali fazendo gestão do trabalho, né, da empresa. Pegou um grande contrato. Quando encontra, acha que ficou ricão. Nossa, olha o tanto de dinheiro no meu caixa. E sai assaltando o caixa, colocando aquele dinheiro no bolso, porque ele chama aquilo de lucro, porque sobrou no final do caixa, chama aquilo de lucro, pega tudo, se lambuza com aquele dinheiro. Só que muitas vezes um contrato desse vão ter várias despesas que vão ter sido parceladas, que vão ser pagas lá na frente. Só que a pessoa já retirou todo o dinheiro de caixa e já consumiu como se fosse recurso próprio. Ela assaltou a empresa dela. O que aconteceu lá na frente? Não vai ter dinheiro entrando. O dinheiro que ela tinha hoje era para pagar as despesas futuras e ela foi lá e se lascou por falta de domínio próprio. Porque nunca teve um montante tão grande de dinheiro, vai lá e consome tudo. Um exemplo simples. A gente só tem domínio sobre aquilo que a gente conhece. Vamos supor, um mecânico. Se eu pegar um carro, não sei, muitos aqui pode ser da mesma forma. Deu um problema no carro. Você abre lá o capô, vai olhar aquele motor. Eu vou olhar aquele negócio. Gente, você pode... Eu não vou... Aquilo ali é grego, japonês. Não sei ler motores de carro. Não sei do que se trata aquilo. Eu não tenho domínio sobre mecânica. No entanto, se alguém tem grande conhecimento sobre mecânica, o carro vai começar a ter um problema, a pessoa vai abrir aquilo, ela vai começar a saber exatamente qual o nome das peças, o que pode ser, vai mexer na parte lá, elétrica, mecânica e mais não sei das quantas. Ela tem domínio sobre aquele assunto. Você só consegue ter domínio sobre aquilo que você conhece. Não tem como você dominar algo que você não conhece. Um médico, ele tem domínio sobre o corpo humano, ele pega o diagnóstico, sabe exatamente a partir das análises clínicas, dos exames médicos, ele sabe fazer a leitura de tudo aquilo, apresentar um diagnóstico e apresentar a solução para o problema. Porque ele tem conhecimento, portanto, ele domina aquele assunto. Do mesmo jeito, você tem domínio em algumas áreas. Mas como é que você vai dominar a si mesmo se você não conhecer sobre si mesmo? Quando a gente não domina determinado assunto, nós somos dominados por aqueles que conhecem. Se você está doente, se você tem um problema, e você, não sabe do que se trata, está padecendo já tem um tempão. E aí você vai no médico. Aquilo que o médico disser para você fazer, você está numa relação hierárquica inferior a ele. Ele é a autoridade, ele sabe do que se trata, ele vai te passar as orientações e você vai acabar fazendo, caso você queira ter resultados diferentes. Ele pode passar até uma informação certa, uma informação errada, não importa. Mas naquela orientação ele tem domínio sobre você. Ele tem domínio sobre você. E a partir do momento que você acredita na informação dele, você vai agir de acordo com o que ele fala para você agir. Agora, o que acontece? Muitas vezes tem gente que você pode virar para ela e falar qualquer coisa a respeito dela que ela acredita. Tem gente que você fala assim, nossa, eu não gosto de você porque você é chata, porque você é tchan. E uma palavra que a pessoa se sente agredida, magoada.
Aquilo afeta, aquilo entra no coração da pessoa de uma forma assim que ela fica deprimida, ou ela se ira, fica brava e não quer mais falar com a pessoa, ela não quer mais levantar da cama, ela não quer trabalhar naquele dia, ela não quer fazer o que precisa ser feito porque alguém disse algo a respeito dela que machucou, bagunçou as emoções dela. Sabe por que isso aconteceu? Porque a pessoa ela não tem autoconhecimento suficiente para saber se aquela informação é verdadeira ou se é falsa. E uma pessoa que tem uma autoimagem distorcida, ela não tem uma imagem positiva ou conhecedora dela mesma. Por exemplo, alguém vira e fala assim, olha, eu não gosto de você porque você é chato. Não gosto de você porque você é isso. Se é uma informação falsa, a pessoa que tem domínio de si mesma vai olhar e vai falar assim, bom, isso é falso, portanto a pessoa é doida. Ou ela está equivocada. É um problema que ela tem, não está em mim. Então, se o problema está nela, quem tem que resolver esse problema é ela. E eu não posso fazer nada a esse respeito, só posso contribuir para trazer uma informação se ela quiser. Se ela não quiser, também está tudo bem. E você segue a sua vida trabalhando naquilo que precisa ser trabalhado. Você não vai ficar deprimido, não vai ficar chateado, você não vai ficar chateado com o seu colaborador, com o sócio, com o cliente. Não vai. Você não vai, você simplesmente vai viver a sua vida. Mas e se a informação for verdadeira? Você sabe que aquilo é um ponto fraco seu. Quando a gente tem domínio próprio, conhecimento das limitações, dos pontos fracos, nós ouvimos. Muitas vezes dói, sim, você fala, puxa, é verdade. E com a gestão das suas próprias emoções, conhecendo a si mesmo, você vai lá e ajusta o curso da situação. De fato, eu errei nisso com você. Eu peço perdão e gostaria de ter uma compensação para consertar minimamente isso aqui. Podemos? Você não vai ficar deprimido, não vai se irar contra a pessoa, não vai, sabe? Ter uma situação, ter uma reação desproporcional ou disfuncional em relação àquilo. Mas isso só é possível quando você tem domínio próprio. Camila, por que você muitas vezes ensina muitos aspectos comportamentais e não técnicos? Porque o que eu vejo em boa parte dos empresários não é que eles não tenham domínio da operação. Não é que eles não sirvam bem as pessoas. Não é que eles não resolvam os problemas. Não é que eles não saibam fazer o que eles fazem. O problema é comportamental. Não sabe lidar com as próprias emoções, lidar com os colaboradores, lidar com os clientes, lidar com negociadores. Não sabem se conectar adequadamente com as pessoas e acabam enfiando os pés pelas mãos. Por falta de domínio próprio. Você precisa conhecer de si mesmo, conhecer seus pontos fortes. Você e eu temos pontos fortes. E sabe, isso é incrível e é ótimo. A gente é bom em algumas coisas. Nós temos dons e talentos e nós praticamos tempo suficiente para nos tornarmos muito bons naquilo. Às vezes em níveis de excelência, com um grande diferencial competitivo. Ótimo. Uma pessoa que tem domínio próprio não se ensoberbece porque alguém vem e elogia ela. Ela sabe que aquilo é resultado de treino. Um dom que ela recebeu, que ela não fez nada e que ela treinou. Só isso. Então ela nem se engrandece com grandes elogios, mas também nem se humilha com críticas. Tem domínio de si mesma. Conhece os pontos fracos, como 100% de nós temos. 100% de nós. Entende? E tá tudo bem. E que nós temos limites. Os pontos fracos são limitações e nós temos limites. E os limites, para quem não quer ser escravo, ele é extremamente importante. É saber até onde você pode ir, onde não vai romper com os seus princípios. É saber que aquelas pessoas, por exemplo, tem muita gente que tem coisas com colaboradores. Fica com dó de mandar o colaborador embora. O colaborador faz a pessoa de gato e sapato. O colaborador é ruim e a pessoa permanece com ela mesma. Se torna escrava daquele ser humano que está degradando com a empresa e às vezes com as tuas próprias emoções. Ou com aquele cliente que gera uma receita desse tamanhozinho, mas dá um trabalhão desse tamanhozão. Sabe? Existem limites que precisam ser respeitados. Respeitados. E uma pessoa que tem profundo autoconhecimento conhece os seus próprios limites e sabe até onde pode ir. Não se permita ser dominado pelos seus bloqueios emocionais, pelo seu medo. Uma vez eu estava com um problema pessoal bem grande, bem desafiador. E sigo a vida trabalhando normalmente. E encontrei alguns amigos e tudo mais e não compartilhei não, porque ali eu estava num momento de desfrute, não queria falar de problema, queria desfrutar, queria
né? Curtir com os amigos. E aí depois, passou um tempo, conversando com uma das minhas amigas, eu contei a história. Eu falei, ó, naquela época tava acontecendo assim, assim, assado. Ela falou assim, mas como é que você não fala nada? Como é que você não faz, né? Assim, tá passando por aquilo, como? Eu falei, olha, é importante a gente aprender a fazer a gestão das emoções. É importante a gente aprender a colocar situações certas nos lugares certos. Eu não posso permitir que uma situação desagradável na minha vida bloqueie a minha vida inteira. A minha vida tem 11 pilares, 12 pilares, sei lá quantos pilares você muitas vezes vê. Um pilar deles tá com problema. Eu não posso permitir que isso termine acabando com os outros 11, 10 pilares. Não pode. Esses têm que ser mais fortes do que um. Entende? Por mais importante que isso seja. Por mais importante. Então, naquele dia, como amigas, eu tava querendo desfrutar. Agora, uma pessoa que não tem domínio próprio, o que que faz? Ah, por quê? Aí acaba a vida. Aí a pessoa para de cuidar da saúde. Aí a pessoa enfia o pé na jaca, vai gastar dinheiro fazendo compras, ou se embebedando, ou não sei das quantas. A pessoa se descompensa inteira por falta de domínio próprio. Como é que você vai ser um grande líder em um momento de uma crise, por exemplo, quando a gente passou pela pandemia, sendo uma pessoa que se descompensa, que perde o domínio sobre as suas próprias emoções? Como é que você vai liderar outras pessoas dentro da sua empresa por um caminho, né? Para você chegar num ponto que é melhor do que o que vocês estão agora, se você não conseguir dominar nem a si mesmo. Você vai dominar outros territórios, você vai expandir mercado, você vai conseguir adquirir novos clientes? Não vai. Nem a si mesmo você consegue. Entende? Uma pessoa que tem domínio de si mesmo, exerce governo sobre si mesmo, age por princípios, não age pelas emoções. É o que eu costumo falar, né? A gente tem a parte racional e a gente tem a parte emocional. Quando as emoções estão em alta, a gente não pensa direito. Então a gente precisa baixar as emoções para pensar racionalmente. Para pensar racionalmente. É o que eu falo. Quando as suas emoções estão agitadas, é preciso você jogar um balde de água fria em si mesmo. Baixa, aquieta, vocês estão muito quentes, é preciso se acalmar para que a razão volte a governar. E você haja por princípios, independente de como as suas emoções estejam. Não tem como você exercer governo sobre a sua empresa, conquistar grandes coisas, se em qualquer situaçãozinha que mexe com as suas emoções, você se descompensa e acaba enfiando os pés pelas mãos. Então você consegue entender isso? Você não vai ter grandes resultados se você não começar por você mesmo? Tá claro isso? É importantíssimo que você compreenda disso, tá bom? Segunda coisa para você realmente exercer governo sobre a sua empresa. Gente, é preciso ter uma clareza de propósito, uma clareza de visão, uma clareza de onde você quer chegar, uma clareza daquilo que você quer construir. Você precisa ter isso muito claro. Uma pessoa que exerce governo é uma pessoa que é líder. E não existe liderança sem visão. Gente, é impossível ter liderança sem visão. Impossível. Impossível. Eu dou treinamento de liderança e não existe uma pessoa que quer liderar a pessoa sem ter visão. Não tem como. O que é visão? Visão é você ter uma imagem clara do que você quer construir para o futuro. Então, por exemplo, eu quero construir um prédio de 20 andares. Então, ele não existe ainda, não é um fato, mas eu tenho uma visão de que eu quero construir um prédio de 20 andares, eu quero que ele seja dessa forma, e eu vou detalhando como que eu quero o prédio. Entende? É ter clareza onde você quer chegar. Isso ao longo do tempo, né? Não, nós estamos no Brasil e queremos chegar em Portugal, vamos de navio e eu quero chegar até lá. Uma relação espacial também, né? Todas elas ao longo do tempo. Então, tudo isso vai acontecer no futuro. É uma visão de futuro. Gente, como é que você vai exercer governo e domínio sobre a sua empresa se você não tiver essa clareza? Por que eu tô falando isso? Imagine você uma campanha militar. Tá? Antigamente, né? Tinha lá os generais, os soldados seguindo eles, os capitães. Tinha toda a parte militar lá. Aí você tem o líder, tá? O cara que vai na frente. Ou então vou pegar na parte medieval dos reis. Tinha lá os reis que lideravam seus exércitos, tá bom? Imagina você, seu rei ou rainha dessa campanha militar ou da sua empresa. Só que você não tem a menor ideia de para onde você vai.
contra quem você vai lutar, o que é que aquelas pessoas devem fazer. Imagina você ser um soldadinho que vai lutar e tá seguindo um rei completamente perdido, que uma hora ele olha assim, o vento tá indo pra lá, bora pra lá. Aí ele para, não gostei desse lugar não, agora vamos pra outro lugar. Aí o povo vai, pega de novo as tralhas, tudinho, levanta acampamento, vamos pra aquele lugar. E aí depois passa um tempo e você decide, não, vamos para um terceiro lugar. Aí o povo levanta acampamento e vai para um terceiro lugar. Você ia gostar de estar sob a liderança de uma pessoa assim? Gente, é extremamente cansativo você seguir uma liderança que não tem a menor ideia do que está fazendo. Que não tem a menor ideia de para onde está indo. Que não tem um propósito, não tem clareza, mas você quer construir o quê? Agora você queria construir um prédio de 20 andares, agora reduziu para 2, agora aumentou para 8 de novo. Antes você queria usar determinado acabamento, você mudou de novo. E toda hora muda. As pessoas não criam rotina, elas não criam hábitos, elas não sabem exatamente o que é esperado delas e o que elas precisam fazer. E aí acaba que você tem que ficar toda hora conversando com um, conversando com o outro, participando dos microprocessos, porque só você sabe a informação porque ela está dentro de você. Você não tem clareza do que quer construir e não consegue comunicar isso para os liderados, para que eles tenham autonomia e possam dar o melhor deles. Sabe? Pensa no prédio. Você tem o cara que é o pedreiro, você tem o cara que é pintor, você tem o eletricista, você tem o cara que faz o acabamento, você tem os instaladores. Cada um é um exímio profissional naquilo que faz, muito melhor do que você. Tá bom? Muito melhor. Só que se você não tem clareza do que você quer construir, se você não tem um projeto muito claro do que você quer construir, toda hora muda, toda hora você tem que ir lá em cada um desses profissionais e falar assim, olha, agora eu mudei de ideia, eu queria azul, mas a gente vai pintar de verde. Aí o cara, pô, mas eu comprei litros e litros de tinta pra pintar tudo de azul conforme o projeto original, vai gastar tudo de novo? Vai ter que gastar tudo de novo. Agora você vai lá, dá um jeito de negociar com o cara da tinta, lá da loja de tinta, vamos mudar pra verde. Aí ele, tá bom. Vai o cara, perde o trabalho que ele teve, volta lá, vai renegociar a tinta e chega com o verde. Aí chega você de novo e fala assim, putz, mas agora tá a tendência, agora é o rosa, vamos botar o rosa? Aí ele, poxa, agora eu refiz tudo, a gente já perdeu um dinheirão, já perdeu um tempão. E fica aquela coisa que nunca sai do lugar. Isso gera insatisfação, isso gera desconfiança, faz com que você perca a sua credibilidade enquanto líder. Você, na verdade, a pessoa olha pra você e fala assim, esse cara não sabe nada, essa mulher não sabe nada, não tem governo sobre nada, não tem governo nem sobre aquilo que ela mesma quer. Entende? Então, para que você exerça liderança, influência, governo sobre pessoas, é importante você ter clareza de visão, mas uma clareza. Nós vamos fazer isso, nós vamos construir isso, contratei os melhores profissionais para me ajudar a arquitetar esse projeto, contratei os melhores profissionais e vamos juntos, a partir de agora, construir isso, cada um colocando seus dons e talentos à disposição dentro de um projeto que a gente vai construir juntos. Entende? Isso é exercer governo e influência. Não tem como você fazer isso sem ter essa clareza. Se você, como muitos empresários, muitos gestores eu vejo aí, ficarem dependendo sempre da opinião dos seus colaboradores, cada um vai querer uma coisa. Vai gerar um prédio Frankenstein, sem propósito, sem clareza nenhuma. Entenda que é muito importante você permanecer na sua posição hierárquica. É muito importante. Existe um governador, existe um rei e vários soldados. Não são vários reis e um soldado. Só você pode exercer a liderança. Só você pode exercer governo. Se você sair dessa função, vai ser uma rebelião, vai ser uma tomada diferente. Não estou falando de ditadura. Entende? É diferente. Não é ditadura, mas só você pode exercer governo. E você só vai conseguir exercer governo, primeiro, quando você exercer governo sobre si mesmo, deixar de agir por impulsos, pelos seus bloqueios, pelas suas emoções, ter clareza de princípios. Saber fazer gestão das suas emoções, você sabe quais são seus pontos fortes, sabe quais são seus pontos fracos, sabe quais são suas limitações e os seus limites. E sabe fazer gestão disso. Mas você também, em segundo lugar, tem uma clareza da tua missão, do teu propósito. Missão dada, missão cumprida, a gente vai cumprir. Eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar. E eu consigo comunicar isso para os meus liderados, para a conquista de novos territórios, para a gente chegar num determinado lugar diferente daquele que a gente está hoje.
tá bom? Então você precisa, como líder, como governador, aquele que exerce governo sobre a sua empresa, enxergar antes das pessoas aquilo que elas ainda não enxergaram e enxergar mais longe. A gente muitas vezes vê ali o organograma, né? Aí bota aquela caixinha lá em cima, presidente. Aí puxa assim os tracinhos, vem para baixo, vem os departamentos. Aí geralmente vem os coordenadores, os gerentes ou os diretores. Aí puxa para baixo, vai vindo os assistentes, os analistas, não é assim? De cima para baixo. Isso não tem a ver com o valor das pessoas. Tem a ver com a sua visão e o seu nível de influência sobre os demais. A gente que está acima, a gente é como se a gente tivesse que subir em uma montanha para a gente conseguir enxergar mais longe. Olha, gente, a gente tem que ir para aquele território porque lá é bom. Lá vai ser bom para todos nós. A gente vai construir uma cidade ali. A gente enxerga antes dos outros e além dos outros. E isso é indelegável. Porque se tiver outras pessoas enxergando além de você e antes de você aquilo que está no futuro, essa pessoa está liderando. Essa pessoa que lidera. É uma pessoa visionária, uma pessoa que tem visão de futuro. Ela chegou antes de todo mundo no futuro, que ninguém ainda viu. Entende? Então você precisa fazer isso. E você precisa então sair do operacional. Porque só a pessoa, não tem como você estar lá em cima vendo tudo, dando direções para as pessoas e ao mesmo tempo tá fazendo a parte elétrica e ao mesmo tempo tá lá pintando. Não tem como, porque enquanto você está pintando, você não está vendo estrategicamente a empresa. Porque enquanto você está fazendo a parte elétrica, você não consegue enxergar estrategicamente a empresa, você não enxerga o todo. Você entende que essa relação de poder, ela não é uma relação de valor ou aquela visão de poder que as pessoas têm meio soberbo, assim, não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua responsabilidade de liderar aquelas pessoas para um determinado lugar que elas ainda não chegaram. A construir algo que ainda não foi construído. É a sua responsabilidade, a sua e a minha responsabilidade. Por isso que eu falo, isso é um papel para pessoas maduras e profissionais. Não é para gente pequena, gente que tem medinho. Não é. Porque o impacto das nossas decisões vai ser sobre as nossas vidas e as vidas de muitas pessoas. Entende? Para isso, então, você tem que ter domínio sobre liderança. O assunto liderança. Você tem que dominar sobre o seu território, o seu business, o seu negócio. Você precisa dominar sobre aquilo. Você precisa dominar sobre relações humanas. E eu sei que muitas vezes não têm conhecimento ainda sobre isso. E tá tudo bem. É um processo, é uma escada. Na medida em que a gente cresce, a gente começa a aumentar nosso grau de influência. Para você aumentar, expandir seu território, para você exercer governo sobre territórios cada vez maiores, para você expandir sua empresa, você vai precisar crescer mais ainda. Não são as coisas ao seu redor que vão crescer, é você que cresce e o seu nível de influência também cresce. Se você não tem sabedoria suficiente sobre determinados assuntos, cerque-se das pessoas sábias naqueles assuntos. Né? Gosto muito desse provérbio que fala que na multidão de conselheiros você encontra sabedoria. Sabe? Pensa de novo um governador, um rei, né? Tem que fazer uma grande tomada de decisões. Uma decisão muito impactante. É uma pessoa que vai se cercar dos melhores especialistas em todas as áreas, que ele não tem domínio e influência, ou mesmo tendo domínio e influência, para ouvir outros pontos de vista que hoje ele não tem. Ninguém é especialista em tudo. A relação de poder não outorga a nós imediatamente uma sabedoria, sabe, sobrenatural. Hoje eu sou dono de uma empresa, hoje eu sou, sabe, exerci um cargo de chefia, de liderança, automaticamente veio sobre mim. Não, não é assim. Né? Veio um download divino, desceu toda... Não. A gente precisa cercar-se de pessoas sábias, mas muito mais sábios do que nós, na função de mentores, na função de conselheiros, né, podendo estar aqui equiparado com a gente, ou mesmo até colaboradores. Um exemplo próprio da minha história também, quando eu fui desenvolver um treinamento de atendimento para restaurante, eu não servia mesas, eu não sei servir mesas, né, assim, eu não tenho habilidade para isso. Como que eu vou desenvolver um atendimento de restaurante sem saber fazer isso? O que eu fiz? Peguei o melhor garçom com uma vasta experiência e junto dele, associando a minha experiência em atendimento de excelência e vendas, a gente criou um treinamento de atendimento para restaurante.
associando a parte técnica de como fazia aquilo junto com a parte de vendas. Então, a gente faz isso com conselheiros, tá? Você precisa se cercar dessas pessoas. Não só das pessoas, mas também por meio de livros, por meio de lives, por meio de vídeos. Você precisa estudar. São pessoas que estão trazendo sabedoria delas pra gente. E a gente vai aprendendo, a gente vai se enriquecendo, a gente vai crescendo e ajuda na nossa tomada de decisão. Eu, particularmente, gosto muito, muito mesmo de me cercar imediatamente de conselheiros, porque são conselhos aplicados à minha realidade. Existe um momento de você aprender, ampliar sua mente. Então, por exemplo, vai ler um livro, né? Você começa a ampliar sua mente sobre perguntas que você ainda nem fez, aí você descobre que existe aquilo. Ótimo, isso é muito legal. Mas quando você tem uma necessidade imediata, você precisa de uma aplicação. Poxa, tô com um problema e eu preciso de uma solução para este problema específico. Quando você se cerca desses conselheiros, são vários backgrounds, são várias histórias, várias experiências de pessoas que estão ali aconselhando a gente para como resolver aquele problema específico. Eu gosto muito disso. Então, cerque-se dos sábios. Você precisa aprender, você precisa estudar, você precisa crescer nesse sentido para você aumentar a sua zona de influência. Tá bom? E você precisa aprender, lidando com pessoas, conhecer muito de diplomacia. Diplomacia. Né? A gente lida com pessoas muito diferentes da gente. Né? Sei lá, se você tem irmãos, provavelmente um irmão é muito diferente do outro, mesmo sendo o mesmo pai, a mesma mãe, né? Crescendo juntos, um irmão é tão diferente do outro, sendo criado na mesma cultura, tem a mesma carga genética praticamente. Que dirá uma pessoa de uma outra casa, de uma outra família, de uma outra geração, às vezes vem de outra cidade, com outra cultura, outro nível socioeconômico, cultural. São muitas pessoas diferentes. Muitas pessoas diferentes. Às vezes ela fala com você de determinada forma que você tem uma interpretação tipo, nossa, que coisa estranha, mas para aquela pessoa é aquilo ali normal. Quer um exemplo? Os mineiros. Um mineiro, principalmente do interior, muitas vezes ele vai falar com alguma pessoa e fala assim, deixa de ser louco. Ou então, larga de ser boba. Quem não conhece a parte da cultura, da forma de expressão dessas pessoas, acha o quê? Como assim? Tá me chamando de louco? De doida? De boba? Como assim? Tá me ofendendo. E não é uma ofensa. Isso não é uma ofensa. A diplomacia, ela pressupõe a gente compreender o que aquilo significa para a pessoa, o que ela está dizendo que significa para ela. É como se fosse uma língua própria, entendeu? É como se fosse assim, é como se você estivesse conversando com uma pessoa de um outro país. Cada um de nós é um país diferente. A gente tem uma forma própria de interpretar, de dar significado para as palavras. Sabe? E a gente precisa, em relações entre países, ter os diplomatas, né? Tem as pessoas ali que vão se conectando e a gente precisa entender, poxa, mas o que representa para você? O que representa para mim? Vamos negociar, vamos chegar em um acordo comum sobre como que a gente pode ganhar as duas partes? Porque ninguém consegue. Muita gente, muitas vezes, quer ter, né, como dono de empresa, muitas vezes quer exercer ou uma liderança extremamente autoritária, eu mando e você obedece, porque manda para quem pode, obedece quem tem juízo. Está caindo cada vez mais em desuso, porque a gente vive numa sociedade extremamente desafiadora em termos de autoridade, né? As pessoas têm tido muita dificuldade de lidar com autoridades, então isso cai um pouco em desuso, está cada vez mais difícil encontrar líderes que estabelecem uma liderança assertiva quando necessário. Mas também, ou então você encontra aquele meio permissivo demais, né? Aquele líder que tudo pode, e aí quando você vê os liderados, aqueles que precisam de uma pessoa que exerça uma liderança sobre elas que estão mandando, só que cada um com a sua própria visão, um quer ir para lá, outro quer ir para lá, outro quer vir para baixo, e quando vê a empresa está desintegrada. Não. A tua posição de líder, ela é indelegável. A tua liderança, a tua visão, ela é indelegável. Indelegável. A gente vai falar sobre delegar autoridade. Mas a sua posição de líder, ela é indelegável. Ela é sua. A visão é sua. E você pode ser persuadido pelos seus liderados, mas a sua função também é persuadi-los. Não é que nós não vamos ouvi-los, não é que nós não vamos considerá-los, mas no fim das contas, a responsabilidade de conduzir aquela empresa até determinado ponto, em primeira e última instância, é minha e sua.
Camila, mas alguém errou na minha empresa. Minha e sua responsabilidade de treinar aquela pessoa. Primeiro fomos nós que botamos ela lá dentro, nós é que treinamos ou deixamos de treinar, nós é que alocamos ela naquele lugar, nós é que estabelecemos as metas, estabelecemos os indicadores de desempenho ou não, e nós é que decidimos se aquela pessoa fica ou vai na nossa empresa, tá bom? Então, primeiro e em última instância, a responsabilidade é minha e sua. Ela não vai recair sobre outra pessoa. Ah, porque determinado funcionário tratou mal o cliente. Foi a empresa sobre a qual eu e você temos gestão, fazemos gestão, que tratou mal o cliente. Então, é minha e sua responsabilidade tomar uma providência em relação àquilo. Entende? Então, não dá pra gente delegar tanto poder para alguém que não vai ter a responsabilidade correspondente. Sabe? Se a empresa sofrer um processo por causa de determinado procedimento de um colaborador nosso, é minha e sua responsabilidade. Então eu não posso transferir tanto poder para aquela pessoa, porque ela não vai assumir a responsabilidade de um problema. Eu não posso transferir tanto poder para uma pessoa se no final das contas, se a empresa quebrar, é o meu CPF, o seu CPF que está atrelado àquela empresa. Não é o dela. Ela vai ter os direitos trabalhistas dela assegurados, mas é meu e seu. Entende? Então isso é indelegável, é meu e seu. Então ainda que as pessoas tragam coisas pra gente, no fim das contas a decisão ela é minha e ela é sua. A responsabilidade ela é minha e ela é sua e ela não é delegável. Nós tomamos conselhos, nós ouvimos os conselhos, mas acaba sendo minha e sua. E muitas vezes nossas decisões elas são impopulares. As pessoas não vão gostar. E tá tudo bem. Faz parte do processo de governo, porque nós não podemos ser escravos da opinião dos outros. Ai, porque eu não gostei daquilo que você fez. Puxa, eu entendo, realmente é desagradável, a gente teve que tomar medidas diferentes daquilo que a gente estava habituado, mas ela é necessária para um bem maior, que hoje eu consigo ver lá na frente esse bem maior, e eu assumo a responsabilidade sobre isso. Dando certo, mérito de todos nós, obrigado por todo mundo que veio comigo. Deu errado, gente, eu sinto muito, tomei essa decisão. Né? Espero que a confiança, se você tiver crédito com seus liderados, espero que essa confiança permaneça para que a gente possa seguir adiante. Beleza? Mas para isso a gente precisa saber de relacionamento com pessoas. Nós precisamos liderar a partir de relações humanas. Nós precisamos de diplomacia. Tem um provérbio que eu acho muito legal também, que fala o seguinte: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. É mais fácil persuadir, porque a liderança ela tem o peso da autoridade, persuadir quem está abaixo da gente. Muitas vezes a pessoa ela obedece simplesmente pela relação de cargo. E se você for um líder de verdade, você veio estabelecendo um bom relacionamento com aquelas pessoas, você tem resultados que fazem com que ela confie em você. Ela é uma pessoa que, na medida que tá com você, ela vai se tornando uma pessoa melhor, sabe? Não é só por causa do relacionamento que você tem com ela, não é só por causa dos resultados que você já colheu, mas porque quando ela tá trabalhando pra você e com você, ela cresce na carreira, ela cresce como pessoa. Então, assim, a gente consegue esses créditos também. E a gente consegue persuadir essas pessoas. Mas um grande desafio é persuadir quem está acima da gente, né? Então, você consegue imaginar uma pessoa que você ter que persuadir pessoas que estão ali em relações diferentes da sua? Sabe? Então, por exemplo, uma pessoa chega falando com você de uma forma grosseira e tal, e você consegue ter domínio próprio o suficiente, você tem uma inteligência emocional grande para quebrar a pessoa e os argumentos dela com brandura e tranquilidade. Isso é um exemplo de domínio próprio e de profundo conhecimento das relações humanas. É uma pessoa gritar com você e você ter consciência que esse problema não é seu. Isso não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquela pessoa. É você não se sentir humilhado porque aquela pessoa ela não conseguiu entrar na sua mente e no seu coração, porque você tem profundo senso de autoconhecimento e valor próprio e conseguir de forma branda responder àquela pessoa. É alguém fazer, sabe, coisas grosseiras, coisas malucas com você e você ter brandura para responder àquela pessoa e falar: eu entendo, mas já considerou isso e aquilo? Entende? Então, para tudo isso, a gente precisa compreender, ter um profundo senso de conhecimento próprio, de domínio próprio, do nosso valor, começar a agir por princípios e não pelas nossas próprias emoções, fazer o que precisa ser feito, nos manter na nossa posição, que é indelegável,
né? A gente não pode delegar isso para ninguém. E ter conhecimento de relacionamento interpessoal com profunda diplomacia, para a gente poder conseguir governar não só sobre o nosso território da empresa, mas também lidar com outros empresários em outros territórios, em outros mercados e conseguir avançar. Ah, isso significa que eu não vou estabelecer uma posição que muitas vezes é contrária, que é impopular, que gera conflito? Não é isso. A gente sempre busca o que é melhor para todos, sabendo dos seus limites. A partir desse limite, se para ficar em paz com você eu tenho que diminuir o meu território, eu tenho que abrir mão de coisas que são importantes para mim, não quero. Vai em paz. Não quero. Nosso relacionamento termina por aqui. Entende? Às vezes, pra gente ter paz, a gente precisa entrar em guerra. Tá bom? Por último, gente, é importante. Lembra que eu falei que a gente não delega poder, mas a gente delega autoridade. Autoridade. Por quê? Porque não existe a gente exercer governo sobre a nossa empresa, né, de forma que a gente não seja mais escravo dela. Não tem como a gente fazer isso estando presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível. Impossível. Você só vai conseguir fazer isso se você for uma estrutura minúscula e ainda assim, essa estrutura minúscula ela vai depender de você e acabar que você vai ser escravo dela, porque ela não vai funcionar sem você. E o objetivo nosso aqui é justamente esse. A gente não quer ser escravo da nossa empresa. Então você precisa criar uma estrutura de delegação dessas autoridades para determinadas pessoas. Eu gosto muito da história. Eu sempre cito a Bíblia, viu, gente? Porque é um exemplo, mas a gente tem um monte aí de exemplos, tá bom? Mas quando o povo hebreu saiu ali do Egito, Moisés estava lá liderando eles, e o cara ficava o dia inteiro, o dia inteiro na tenda. Era mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto. E ele era o juiz, ele julgava todas as causas. Tinha conflito ali, o povo levava para Moisés. Moisés, tá acontecendo isso, o cara tá aqui pegando minhas coisas, a gente combinou que era esse território para mim, esse aqui para ele, mas fica botando a barraca dele no lugar da minha. Aí Moisés vai lá julgar, gente, vamos fazer assim, assim, assado. Sabe? Mais ou menos os problemas que você tem na sua empresa. Aí toda hora chega aquele ser humano, porque tá acontecendo isso, isso e isso, e aí aconteceu assim, assim. Aí vai lá você dá a solução pro problema. E toda hora uma solução pro problema, mais outra solução pro problema. O cara ficava de manhã até a noite julgando os problemas, exausto. Não conseguia julgar todos, porque era muita gente, com muito problema. E todo mundo ficava lá também o dia inteiro em pé, exausto, naquele sol quente, rachando a cabeça. Não, muitas vezes saía de lá, esperava um tempão, se conseguisse resolver o problema, show, depois de não sei quanto tempo, ou saía sem resolver o problema e tinha que entrar na fila no dia seguinte de novo. Pensa que coisa improdutiva. Ninguém saía satisfeito. Aí chegou Jetro, que era o sogro dele, e aí viu aquela situação e falou assim, não, Moisés, não, tá todo mundo achando ruim, você tá achando ruim, tá todo mundo achando ruim. O que você precisa fazer? Você precisa delegar autoridade. Levante líderes sábios, de 100, de 1000, né, de estruturas. É basicamente o seguinte, levanta um coordenador para coordenar grupo de 10. Acima do seu coordenador, bota um gerente para gerenciar os coordenadores. Se você tem 10 coordenadores coordenando 10 pessoas e um gerente sobre 10 coordenadores, esse gerente, ele coordena 100. Ele gerencia 100 pessoas no fim das contas. Entende? Você coloca estruturas hierárquicas e chegue até você somente aquelas decisões que o pessoal, que é muito difícil, que as pessoas não conseguem resolver sozinha. Mas levante pessoas sábias. Então é preciso a gente criar estruturas para que a gente não precise estar com 1000, 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, porque é impossível. Individualmente é impossível. Mas por meio de pessoas a gente consegue fazer isso. Por meio de pessoas. Porque a partir do momento que eu tenho sob a minha liderança só 5 pessoas diretas, por exemplo, e essas 5 tem outras 5 e assim por diante, a gente cria uma estrutura e forma uma cultura de liderança que a sua decisão ela consegue ser replicada em todos os níveis da sua empresa. Entende? Vai ter erros no processo? Sem dúvida nenhuma. Vai ter problemas no processo? Sem dúvida nenhuma. Mas você não vai conseguir de forma alguma, mas nenhuma mesmo, crescer se você quiser participar de todos os processos. É melhor você criar uma cultura, criar uma estrutura e nela vai implantando a sua cultura de liderança forte, de uma cultura de como as coisas devem ser feitas, ensinando princípios e valores e o modus operandi. O que é cultura? O modus operandi da tua empresa.
daquilo que você vai fazer, como as coisas funcionam aqui. É com pontualidade, é com excelência, é com integridade, é assim que funciona, com processos bem estabelecidos, é assim que a banda toca. É o nosso país. É tipo você ir no Japão, não se joga lixo no chão, todo mundo contribui, você tem um lugar na fila, você vai ficar no lugar na fila, entendeu? É o modus operandi, é como a coisa funciona. Quando você cria essa cultura, você não precisa estar em todos os lugares. As pessoas não precisam ficar ouvindo as suas decisões o tempo todo para saber o que devem fazer. Elas têm autonomia e caso elas tenham alguma dúvida, tem alguém acima delas para ensinar elas como fazer. Entendeu? Então a gente só consegue exercer governo de verdade sobre estruturas maiores sem se tornar escravo, criando uma estrutura. Beleza? Então é isso, meus amores. Hoje, assim, eu quero terminar essa live falando para vocês o seguinte: aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Se você quiser ser o maior da sua empresa, que realmente quiser ser governador ou governadora, aquele que exerce governo, você é a pessoa que serve a todas as pessoas. Isso não significa você ter que estar necessariamente presente em cada uma das etapas, em cada um dos processos, com todas as pessoas. Não significa que você precisa estar na operação. Tem gente que fala assim, eu sirvo porque eu sou aquele que fica lavando o banheiro, sou eu que vou até o meu cliente. Não é isso. Isso é uma das formas de servir. Só que a melhor forma que eu e você podemos servir pessoas é exercendo liderança e influência sobre elas. Porque ninguém mais pode fazer isso. E se a gente não estiver fazendo isso, nós estamos sendo irresponsáveis com as pessoas que confiaram em mim e você para conduzir elas de onde elas estão para determinado lugar. Entende? Então, o nosso trabalho, ele tem um grande poder devido à grande responsabilidade que nós temos. E nós temos que ser maduros e responsáveis para fazer isso da melhor forma possível. Então, se você quiser ser o maior, é o meu e o seu trabalho exercer essa responsabilidade com profissionalismo, sabe? Com maturidade, exercendo governo sobre as pessoas e ajudando elas a sair de onde elas estão hoje, de uma vida que tem determinado formato, determinada forma, e conduzir elas para outro lugar, uma vida muito melhor, de mais realizações, em que a gente conseguiu ajudar mais pessoas, servimos melhor os nossos clientes, servimos melhores os nossos colaboradores, os fornecedores, prestadores de serviços e a sociedade. Se você quiser ser o maior, sirva a todos. Não seja escravo das pessoas. Sirva. A servidão é diferente da escravidão. Servir pessoas, nós oferecemos produtos e serviços, porque nós servimos pessoas. Ajudamos a resolver problemas de pessoas, ajudamos elas a alcançar desejos delas. Nós estamos o tempo todo servindo pessoas. Quem mais serve é o melhor. As maiores fortunas do mundo são de pessoas que servem. Se você pegar uma Apple, serve muitos milhões de pessoas, nem sei se chega a bilhões, mas oferecem bilhões de soluções, entende? Se você pegar o Facebook, a Google, serve bilhões de pessoas. Então, quanto mais você servir, mais governo você exerce. E para isso você precisa deixar de ser escravo da sua empresa e passar a ocupar o espaço que é só seu. Tá joia? É isso, meus amores. Mais uma live para vocês. Terça-feira que vem a gente tá junto de novo pela manhã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pega esse aviãozinho e compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Manda para ele assim, ó, larga de ser escravo da sua empresa, sai da operação, menino. Para de ficar bravo com tudo. Para de ficar reclamando de tudo. Aprende a dominar suas emoções. Larga de querer fazer tudo na empresa. Manda para ele aí. Deixa o coraçãozinho. Tá joia? Terça-feira que vem a gente tá de volta de novo. Beijo grande. Fui.